falando ainda sobre a saída do Carille e o novo treinador do Corinthians. A gente vai ouvir a explicação do Andrés, a justificativa do Andrés. Vamos ouvir. Fala aí, Andrés! A Arábia agora, vocês já perceberam, é a nova China aí de uns anos atrás. Eles vão vir e vão levar quem eles quiserem. É um petromonte de dinheiro. E o jogador quiser ir, o Corinthians foi uma coisa para o Corinthians, não tem problema nenhum. Isso vai acontecer com o Corinthians e com outros clubes novamente. A Arábia deu uma adormecida nas últimas décadas aí, e agora teve uma recomposição lá do governo aos clubes da Arábia, estão pagando todas as dívidas perante a FIFA, estão pagando tudo, e vão vir forte no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, onde estão os melhores jogadores. E nós temos que ceder isso. Para já deixar bem claro aqui, o Valmir, preparador físico, o Cuca, auxiliar técnico, e o Mauro, os três vão junto com o Carille. Não, é mais fácil quando dá certo. Infelizmente, poucas olham o trabalho. O pessoal olha, quem foi dito aqui, se olha resultado. E às vezes o trabalho é bom e o resultado não vem naquele momento. E se cobra um monte de coisa. Eu lembro quando nós perdemos para o Tolima, ficou 8 meses, todo dia que perdia um jogo, a manchete era Tite vai cair. Tite vai cair. E o Tite não era o melhor treinador, o pior treinador na época, e não é o melhor treinador de hoje. Isso não é dizer que o Corinthians tem a sua estrutura, não. É dizer que o Corinthians tem 107 anos, 108 anos, o Corinthians tem que seguir sua vida. Nós estamos preparando e integrando o máximo possível os profissionais da base junto com o profissional. Quem nós contratamos na base já é pensando no profissional lá na frente. Isso já vem há 10, 11 anos fazendo isso. O Andrés, o Mário Gobi, o Roberto, e assim vai seguindo a vida. Agora, não é que o treinador não é importante. Lógico que é importante, como é o jogador, como é a diretoria, como é a torcida, todo mundo tem sua importância. Mas o Corinthians está se autoestruturando já há uma década para não depender tanto de sair desesperadamente atrás de treinador. Atrás de um preparador físico, atrás de um auxiliar, atrás de um... O São Paulo levou metade do Profute do Corinthians embora, do Cifute. Vocês sabem que todo mundo que está lá na Inteligente do São Paulo era do Corinthians. O Atlético Paraná levou. E nós vamos repondo, vamos trabalhando. Hoje já subiu um da base, já foi subido um da base aqui para o profissional. Então nós estamos tentando fazer isso para nós termos a mínima dificuldade possível para ser. A gente já era zebra para ganhar algum campeonato esse ano, agora somos zebrões. Mas temos um time humilde, um elenco, como vocês dizem, não muito bom, mas com a humildade dos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo, nós vamos trabalhar bastante para tentar chegar em algum lugar até o final do ano. Trouxemos Mano, todo mundo mais ou menos concordou. Quando trouxemos o Tite, metade questionou. Outra metade achou que era um nome. Quando perdemos o Tolima, era um caos. Não tinha um, fora eu aqui e o Tite, que acreditava que ele ia continuar. O Loz é treinador, vocês me conhecem, eu não vou tirar o treinador, porque eu falei, não é só o resultado. O resultado é importantíssimo, lógico que é, mas é um trabalho, é uma sequência, um monte de coisa que a gente vai seguir e tentar bater nessa tecla aí para ir bem. Bom, o Andrés falou algumas coisas, em outras palavras também, ele falou o seguinte, o Sormani, não dava, era impossível segurar o Fábio Sormani, que é a proposta. O Fábio Carille, que era impossível segurar, não tinha nem o que fazer, era uma grana absurda. Ele falou, né, que o futebol árabe, que eles estão pagando tudo, que eles estão querendo fazer igual a China está fazendo e tal. E depois ele fala, antes éramos as zebras, agora somos os zebrões. Você quer que eu fale sobre isso? Não quero falar você. Não, eu quero saber o que você quer que eu fale. Não quero que você comente sobre isso. Isso que ele falou? Eu achei que em alguns momentos da entrevista ele foi irônico. A gente adora ele. Ele foi irônico em alguns momentos da entrevista. Sincero, como sei que é a característica do Andrés. Eu acho legal, bacana, que tomara que dê certo, porque nesse caso seria mais um treinador sendo revelado aí para a safra de novos treinadores do Brasil. Aliás, isso é um tema interessante. Se você pegar os treinadores da velha guarda, quem é que está trabalhando hoje? Da velha guarda? É. O que a gente pode chamar? Mano, Abel. Mano, Abelão. Não é nem velha, o Mano não, é entre safra, né? Tá, mas assim... mas vamos pensar, a partir do Mano para cá. Tá. Mano, o Abelão já é anterior ao Mano. Bem anterior. Mano, o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho não é... Tá ganhando notoriedade agora. Mancini. Jovem. Não, é melhor ver quem tá fora. O Gilson Kleina. Os caras que estavam rodando por aí. Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira tá fora. Vanderlei. Levir Coupe. Levi. Foi Tá fora. Japão. Mas foi também porque... Oswaldo Oliveira foi pro parado. Japão. Oswaldo Oliveira. Não foi pro Japão, Oswaldo Não, estamos falando de técnicos que perderam espaço no Brasil. Exatamente. Oswaldo Oliveira, Japão. Filipão parado. Estevão Soares. Celso Rotti. Estevão Soares. Bem lembrado. Celso Rotti. Havia uma quantidade de... Geninho.
Geninho tá no norte, tá no Nordeste, tava no ABC, agora não tá. Enfim, mas não tá na elite como... Ele foi campeão brasileiro. João Santana praticamente João Santana parou. Então tá vendo naturalmente uma reforma, uma reformulação. Coordenador. Paulo Autuori virou coordenador. Então tem uma safra nova de treinadores no futebol brasileiro. E o Corinthians tem muito a ver com isso também. Lançou o Fábio Carilli, tá? Ele vamos dizer, será que eu posso dizer que ele recuperou o Tite? Sim. Não sei. Sim. Em que sentido você diz? Porque o Tite, até chegar no Corinthians, amigo, Depois parece do a história dele é muito igual ao do Tele Santana. Muito igual ao do Tele Santana. Sim, sim. O Tite tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2001. Baltazar e Zinho jogando. Baltazar e o Zinho. Baltazar, Não, imagina. 91. Ah, 91. Foi 81. 81. Não, 91 era Zinho, Marcelinho Paraíba. Era outro time. Acho que bom, enfim, deixa pra lá. Então, e aí tem um hiato aí de uma década mais ou menos, o Tite não fazendo nenhum trabalho expressivo. Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians. O Atlético ele foi muito mal, né? No Atlético. Exatamente. Ele foi demitido do Corinthians numa derrota contra o São Paulo. Exato. E aí o Andrés vai lá e acredita, e eu me lembro, eu já disse isso aqui, eu torno a dizer, quando o Corinthians anunciou a contratação do Tite, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, à época. E eu falei assim, o Tite, perderam o Mano e pegaram o Tite. Eu fiquei, sabe, estarrecido com a escolha do Andrés. Outro nome que parou, Muricy, que aposentou também. É uma troca da guarda, sim. Então o Corinthians lança o Carilli, recupera o Tite e agora está lançando um novo treinador. E outra coisa importante que o Andrés falou... Eu acho que deu notoriedade também para o Mano Menezes. Deu notoriedade para o Mano, concordo com você. Vinha do Grêmio, mas depois do 15 de Campo Grande, acho que no Corinthians ele deu notoriedade. Outra coisa importante que o Andrés falou na entrevista é o seguinte, o São Paulo contratou 5 profissionais do Corinthians que trabalhavam na área de observação e captação de novos valores. Gente que descobriu o Paulinho, o Jusilei, Ralf, quem mais? Pablo. Naquela época o André Santos, o Chicão. André Santos, Chicão. Nessa época, na verdade, o Corinthians gastou com esses caras? Do Carlos Leite, né? Mas quanto que o Corinthians gastou com esse pessoal, com essa rapaziada? Romero. Exatamente. Balbuena custou 1.020 euros, né? Então, aí é que tá. Então, quer dizer, o Corinthians hoje, ele tem uma solidez no departamento de futebol que chama atenção. E chama atenção. Lembrando do Leandro Castan, Felipe também. Exatamente. Agora, e ele confirmou nessa entrevista que não fará contrato com o treinador nesse período pré-Copa do Mundo. Que é um grande erro. O contrato... Isso leva... O contrato será feito... Aí ele ficou bravo, desculpa, Pascoal. Ontem ele ficou bravo na coletiva que as pessoas estavam perguntando isso. Você vai avaliar o Osmar Loz até a Copa do Mundo? Não, ele é o técnico. Mas por que não faz logo o contrato? Deveria fazer. E por que tem que expor isso para a mídia? Que na época da Copa do Mundo vamos avaliar o trabalho. Mas é óbvio que todo mundo vai avaliar o trabalho. O Internacional vai avaliar, o Atlético, o Flamengo, o Botafogo. Todo mundo vai avaliar o trabalho na época da Copa do Mundo. E vai fazer uma intertemporada. Quer dizer, ao não assinar um contrato com o técnico, deixar para fazer na época da Copa do Mundo e fazer uma avaliação, leva as pessoas à seguinte conclusão. Ele vai analisar o Osmar Loz em 7 jogos. O Andrés falou que não vai fazer isso. E me pareceu muito sincero da parte dele esse depoimento. Mas acho que ele deveria assinar um novo contrato com o treinador já. Ele explicou. Não só ele, mas ele vai formatar uma nova comissão técnica e alguns jogadores também serão reavaliados. Ele explicou na coletiva, ele falou, por que não faz o contrato? Porque nós vamos aproveitar a parada da Copa do Mundo para reestruturar, para contratar as pessoas e fazer tudo faz de uma algum vez sentido. só. Eu acho que até faz algum sentido. Não, também eu entendi isso. Mas o contrato do Loz independe da contratação de outras pessoas. É ele que deve capitanear tudo isso. Aí isso vai ao encontro da política do Corinthians, essa filosofia agora, de ter comissão técnica e não ter de ter a peça de reposição, né? A única figura importante. Então, o Corinthians perdeu uma comissão técnica de novo.
praticamente, agora, né? Como tinha perdido com o Tite. Exige uma reestruturação. Vai ter a pausa da Copa. Gente, a pausa da Copa é agora. Sim, mas o Flávio, você eu não tô precisa entendendo. correr, Não, daqui a um mês, acelerar. não, Flávio, são 7 jogos. Você tem São 6 sete- jogos. Não, Mas mas eu não tenho o quantos jogos. o Osmar Loss é o cara que vai fazer isso? Ele Por que vai não faz fazer contato isso. com ele? Não, porque você vai estudar quanto nós vamos... Agora tem que botar no papel, senhor Mãe. Quanto nós vamos gastar no preparador físico no... Não, mas o... Não, o preparador físico já tá lá. Tá bom. Não, Ele vai Mas vamos ter que contratar... Não, o outro Flamengo. vai embora, mas Vamos ter que o contratar... substituto já tá O lá. Corinthians deve ter, eu estou chutando, mas deve ter um orçamento para a comissão técnica. Essa comissão técnica foi desfalcada. Muita gente vai ter de ser reposta ali. Então você vai ter que fazer conta, mas saber quanto o técnico vai ganhar. Mas, ô Flavinho, esses caras vêm ganhando pouco, cara. Ainda mais o Osmar Loss, cara. Ele vai ter um salário extremamente inferior ao salário que o Carille já Coelho tinha. e o Fabinho estavam na base. Já estão lá. Eles vão ser, talvez, incorporados a essa comissão técnica mas do já Osmar irão Loss. incorporados, Mas, por exemplo, já estão trabalhando. para qualquer profissional, independente da área, para ele exercer bem a sua profissão, ele precisa de uma coisa. Mas de qualquer outra coisa. Tranquilidade. Estabilidade Você acha dentro que do ele cara. ganha 3 contos por mês? Não, mas Deve ô ter Flavinho, tranquilidade. a estabilidade que eu tô pregando é com relação ao contrato, porque ele vai ter 6 partidas agora para desempenhar o papel de técnico principal, que ele estava como auxiliar, Acho que ele não fica se à for frente mal, do mano? Corinthians. Não sei. Ele também O deve ter uma presidente do Corinthians interrogação. acabou de dizer que ele fica de qualquer jeito. Pascoal, palavras perdem-se no vento. O negócio é o seguinte. não. Desculpa. Se O ele cara consumia... assumia, São 7 jogos, você precisa vir mais informação. Não, nós falamos 7. Ele falou, o Samani falou 7, eu falei 6 aqui, são 7 jogos. Então o negócio é o seguinte, ele tem 7 jogos e ele será avaliado nesse período. A partir do momento que, Pascoal, existe já um contrato, o cara tá mais tranquilo, Flavinho. O cara tá mais tranquilo. Não vem falar, eu tô trabalhando sem contrato. Pô, tô tranquilo? Não tô. Ele sabe que ele tá sendo avaliado. Numa dessas, se nesses 7 jogos ele perde 4, será que o Andrés vai manter o cara no cargo? Diz que vai. Aí que tá. Se ele tem um contrato, a obrigação é manter. Agora, se não tem contrato, não. Revimos algumas coisas, algumas contrato, mas situações, sinaliza vamos de que verificar. você acredita no trabalho. Só dá um sinal. Eu acho que deveriam fazer o contrato pra ele agora. Mano, o presidente do Corinthians não é dizendo. Deveriam bancar o Osmar Loss, independente de qualquer coisa. Mano, o presidente do Corinthians não vai dizer numa entrevista coletiva que o treinador é ele, se ele não é. Então, agora ele será, Pascoal. Eu não sei daqui a 7 Eu jogos se tenho será. seríssimas Agora ele restrições, será. seríssimas restrições a muita coisa que o André Sanches faz. Isso aí é muito claro, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Mas eu acho que da condução do futebol do Corinthians, do futebol, da parte técnica, eu acho que ele, se não for o melhor dirigente do Brasil, é um dos melhores. Os melhores. Foi o Andrés que mudou o Corinthians de patamar. O Corinthians funciona muito bem. tem uma coisa que ele tem Essa frase é emblemática. Qual é uma frase? Mas é verdade. Repete. O Andrés, ele mudou o Corinthians de patamar. Sim, o Corinthians é um time regional. Não, regional não. Regional não. Peraí. O Corinthians, não. É diferente. É que vocês estão deturpando o que eu disse. O Corinthians de 2008 pra cá, Flavinho, ele praticamente se tornou um time invencível no futebol brasileiro. O Corinthians de vez em quando, mas é verdade. Que time no Brasil hoje tem um aproveitamento melhor que o Corinthians, se a gente estiver comparando entre 2008 pra cá. Não é invencível. Aí que tá. Passou 2016 sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Poucos anos o Corinthians passou em branco. Então não é invencível. Pouquíssimos anos. Invencível é aquele que ninguém O vê. Corinthians não é uma potência. E em 2016 você sabe muito bem porque não ganhou, né? Por quê? Aquele desmanche desgraçado lá da China. Eu acho tão bonita essa homenagem. E agora Cada vai vez que eu acontecer vejo tudo isso. essas imagens. Como é que é? Eu fico comovido quando eu vejo essas imagens. Qual a imagem? O apitão, eu acho Aumenta aí. bacana. Eu não tô vendo a imem. O apitão. Então, respeita, aquilo ali é um São vários monumento apitões, prego. parece um inhotim, né? Tem várias. Foi o Rui Otaki que... O Iotim, não. Em nenhum momento... O Iotaki, ele falou Inhotim. Não, que parece um inhotim, aquela galeria de arte a céu aberto, com várias obras espalhadas pelos gramados. Isso me tem- lembra. Aquele apito ali vale mais que o Renindel, seu trouxa. Né? Acho que a gente tem umas esculturas. Nas ruas de Chicago. Pascoal, o Corinthians estreia, o Osmar Loss estreia hoje. Hoje contra o Milionário. Corinthians e Milionários, na Arena Corinthians. Aqui no Rio? Vivo exclusivo aqui no Fox Sports. Torcida do Corinthians, você que não vai poder ir na Arena, não cabe todo mundo, é lógico. Você vai assistir aqui, só aqui no Fox Sports, a estreia do Osmar Loss. Pascoal, não acredito que hoje, esses próximos jogos, haverá qualquer tipo de mudança do que estava fazendo o Carille. Não tem como, tem. Até porque o que ele disse na entrevista coletiva ficou muito claro.
que ele está nesse processo com o Carille desde o início e que ele sabe muito bem o que as coisas, como foram pensadas, como é que o time foi montado, a estrutura, tanto que ele não vai colocar, vai colocar o time com os 4 atacantes, né, a linha do 4-2-4 que o Corinthians joga, e vai manter essa formação para esse jogo contra o Milionários. O Corinthians precisa de um empate para ser primeiro colocado no grupo, para ir para o pote 1, não pode perder essa partida. Pedrinho joga, né, Pascoal? Joga o Pedrinho, joga todo mundo, joga o Jadson, joga o Rodriguinho, agora o que chamou... Né? E o Romero na Romero. Agora, o que chama a atenção é que o presidente do Corinthians disse na entrevista coletiva, e eu acho que esse foi um sinal, se vier com dinheiro não tem como segurar. Isso é óbvio. Não tem. Aí o senhor aqui vai... Não, porque eu tenho um rapaz aqui que diz assim, não, tem que abrir mão do dinheiro para jogar no Corinthians. O Jadson abriu. Tem que abrir mão. Como é que é, Pascoal? Assim, o bracinho assim fala, tem que abrir mão de dinheiro para jogar no Corinthians. O Jadson abriu, entendeu? Depois que ele jogou anos no futebol. Sim, mas abriu. No leste europeu. Tem gente que não abre. Jogou mais um ano na China. Esses jogadores que estão vindo aí que ainda não fizeram alguma transação dessa, é óbvio, se chegar, vão, ainda mais com o Carille. Tem gente que não abre mão. Com a confiança gente que prefere continuar lá, por exemplo. Por exemplo, o Hernanes, eu conheço gente que não abriria mão. O Benjamin é outro, é verdade. Mas o Hernanes, eu conheço gente que também já deve ter feito o pé de meia dele e resolveu voltar pra China, cara. O único no programa que gosta de dinheiro sou eu. Então, mas ele já disse que gostaria de continuar jogando lá. Eu tenho 6 calças. Eu vejo. Você sabe disso? Eu vejo. Mas a situação, Benja, agora o Corinthians ele precisa tomar cuidado, porque é claro, Pascoal, não tem como você equiparar valores. Por exemplo, chega uma Arábia, uma China, até a própria Europa, se oferece um montante para qualquer jogador aqui do futebol sul-americano, vai levar, não tem como você bancar. O Carille vai lá para ganhar 1.3 milhões por mês. Como é que você banca isso? Não tem jeito. Vai ter que ceder o jogador. Agora, o Corinthians, ele tem que abrir os olhos, porque a grande chance do Carille começar a levar para lá, Pascoal, pessoas que trabalharam com ele, que ele confie. Ou seja, quem são essas pessoas? Desmonte. Jogadores do Corinthians. Não, Rodriguinho tá na mira. O que ele tem na mente, o que o treinador, o Carille tem na mente de time montado, é o que ele fez no Corinthians. Né? Ou seja, ele quer migrar. Não, a estrutura que ele montou no time. Claro que ele vai mudar a razão social do Corinthians para a Arábia. Não. Ontem ele disse que existem jogadores da seleção da Arábia, que o time está contratando, algumas possibilidades de europeus. Porque o time não tem nada. Entendeu? O time subiu da Série B para a Série A. Não tem ninguém não tem ninguém desse time que está na seleção da Arábia Saudita. Ninguém. Não, o time não tem nem brasileiro. Não tem nada. Ele então vai começar do nada. Vai ter agora. Vai ter agora. Ele vai levar 7 brasileiros. Provavelmente ele vai levar a estrutura do Corinthians. A gente falou ontem. Ele pode levar 6 jogadores. Pode levar paraguaios goleiro. também. Pode levar, eu acho que ele não vai levar só brasileiro. Ele deve levar 2 paraguaios. Eu também acho. O Romero e o Balbuena. Isso. Eu acho que ele aí leva Rodriguinho, leva o Romero, o contrato dele termina no fim do ano. Leva Gabriel. Acho que ele levaria o Cássio também. Lembrando que o Rodriguinho já tem experiência no Oriente Médio. O Rodriguinho jogou no Al-Shariah. Ele pediu o Cássio já? Balbuena. Ele pediu o Cássio? Deixa eu te falar. Não, Cássio. Goleiro, zagueiro, no futebol árabe eu duvido que... Não, mas porque os caras estão Eles estão levando... Imagina, eles vão levar... Um goleiro tem que levar. Um time desequilibrado. time sem graça. Exatamente. Você precisa de um zagueiro. A tal da espinha dorsal. Zagueiro, zagueiro, um cara pro meio campo e um atacante. Goleiro, zagueiro, volante, me fala quantas vezes você viu um clube árabe... Mas mudou. Até o time japonês. Você tinha visto a China contratar zagueiro? Goleiro não tinha porque zagueiro. Não pode. Você tinha visto a China contratar zagueiro? Contratou o Gil. Agora falando goleiro. Sim, mas é o esteio da zaga. Goleiro. Presta atenção. Eu acho. Mas se pode contratar, você acha que ele vai abrir mão do goleiro? Não, eu tô falando o seguinte, você acha que o Cássio hoje iria pro futebol árabe? Vai ganhar 1.3 milhões por mês? Cássio, Balbuena, Gabriel, Rodriguinho e o Romero. Eu acho que... Leva metade. Não, ele poderia levar, por exemplo, o Casim, Capixaba, Júnior Não vai levar, Dutra. não vai. Ele vai jogar. Ele quer fazer Marquinhos Gabriel. Qual quer a fazer história expectativa para hoje, para a estreia do Osmar Loss? Benja, é o melhor possível, cara. Ele vai pegar um trabalho que já está montado. O Osmar Loss ele não vai praticar a burrice que o Cristóvão Borges praticou quando ele assumiu o trabalho do Tite. Ele foi muito bem no primeiras ele manteve o time. Quando ele segurou o volante numa reta, Pascoal, e continuou com o pé no acelerador, o Cristóvão Borges. Segurou o volante ali, ó. Segurou o volante, o pezão, lógico, na reta, né? O Paquitão. E aí vem a curva. Chegou a curva, o Sormani falou, deixa que eu faço. O cara tava empolgado, trabalho do Tite, pegou carona no vácuo ali do trabalho do Tite. Na hora da curva, irmão, foi na parede, Pascoal. Na parede. Aí desgraçou aquela campanha do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O Osmar Loss, sabendo disso, e
entendo que é um cara muito competente, ele vai seguir a linha do Carille. Ele vai manter a escalação que o Carille vinha utilizando, ele vai manter o padrão do jogo que o Corinthians Você tem acha que ele vai seguir a linha ou você torce para? Não, acho que ele vai. Acho que ele vai. Ele disse era que auxiliar vai. do Carille. Ele disse que vai, que já Ele tá. era auxiliar do Carille. Ele vai continuar com o mesmo padrão do Carille. que foi? Eu falo, eu acho e torço. Pra que não mude nada. Siga a linha. Não. Vai seguir, faz parte de um padrão, cara. O Benjamin. Isso chama-se filosofia. Eu também acho que ele não vai mexer, e seria burrice, concordo com a expressão que você usou, se ele for mexer. Mas se, de fato, o Carille levar pelo menos uns 3 ou 4 jogadores do Corinthians, não tem o que fazer, vai começar um trabalho novo. Vai começar um Então, trabalho mas novo. depende de quais serão esses jogadores. Por exemplo, o Rodriguinho, o Corinthians ele vai perder muito se o Rodriguinho sair, Quem mas que ele vai ter que- entre o ele vai Matheus ter- Vital. Sim, tudo bem, entre o Matheus e tal. É a mesma coisa? Não, se Não, sabe. não é, mas Vamos mantém um digamos padrão. que ele, não, sem sacanagem agora, sem sacanagem. Digamos que ele perca o Balbuena, é possível. É possível que ele perca o Balbuena, que ele perca o Rodriguinho. O empresário do Balbuena é louco, mas assim, tá desesperado por uma transferência minimamente agradável Digamos financeiramente para ele. que ele consiga fazer Ou isso. seja, não é impossível. Balbuena, o Rodriguinho, ou o Jadson acho que não iria, sinceramente. Não, o Jadson cara já é já- realizado financeiramente, não acho que ele abdicou faria da o China Romero. recentemente. Vai acabar o contrato Não em sei se ele dezembro. levaria o Romero. Também não sei. Também não sei. Ah, Ele quer ele o vai cara até pra fazer 19. gol. Entendeu? É 19 Ele quer o cara pra fazer gol. Não Metade acho que ele 19. levaria o Romero. Acho que ele estaria ferrando interessado todas. no Balbuena, no Rodriguinho, Tá, talvez um goleiro, que pode ser o Walter, e talvez um volante. Mas, ô Sormani, você não Exatamente. consegue repor a altura? Porque, por exemplo, o Rodriguinho, na função que ele faz hoje, não tem, talvez, no futebol brasileiro um jogador que faça a mesma coisa. Nem o Matheus e tal. O Balbuena... Aí você vai ter que mexer na Mas aí que estrutura tá. do time. O Balbuena, Sormani, é um cara que hoje, junto com o Jeromel, talvez sejam os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Isso daí eu acho que é inquestionável. Então, não tem como você repor a altura 2 jogadores que hoje são os tops do Brasil. Então, é claro que você vai ter uma queda técnica, você vai ter uma perda de rendimento. Mas eu entendo que, com o passar do tempo, você consegue repor. Como tudo já bem. saíram outros jogadores, o Corinthians conseguiu repor também. Mano, tudo bem. O Você sabe Balbuena, que- você pega o outro zagueiro, você põe no lugar dele, Posso? natural. É um zagueiro Pedro por Henrique. outro. É um zagueiro por outro, vamos supor. Agora, tem alguém que faz o que faz o Rodriguinho? Não, Você acabou não de dizer, tem. não tem. Não, no elenco. Então o que você faz? Você mexe na estrutura tática do time. mas olha que engraçado, aí já é Rafa, sério. Você mantém a estrutura, com o Matheus Vital. O nível Mano, técnico pode ser inferior, mas a estrutura é a mesma. O Mano falou um nome que, por mais absurdo que pareça, esse nome poderia dar certo na Arábia. E assim, de verdade, não é absurdo, Casim. não. O Casim. Também acho. O Casim é muçulmano, eu pra quem também não acho. sabe. Ele estará em Meca, que é a capital mundial do Islã. Ou seja, adaptação religiosa. Ou seja, eles Deus são vai muito estar mais fervorosos. perto dele e vai abençoar ele com o bom a futebol que ele não adaptação mostrou até agora. religiosa e Eu para também eles acho. é O muito Casim podia dar forte certo, isso, mano. adaptação cultural. E para quem é do Islã, isso é fundamental você estar numa cidade que respira o seu modo de vida. E sem contar que como o futebol local lá é de baixa qualidade, e ele é um atleta de rodagem europeia, etc e tal, não deu certo no Brasil, a qualidade aqui é outra, o estilo de jogo é outro, ele é um cara mais pesadão, mas pra lá, e diante desse cenário cultural, ele pode dar certo sim. Não é nenhum absurdo o Casim ir para um time da Arábia Saudita e jogar bola. Como Você em acha outros que o momentos. Sheik vai contratar o Casim? Não é Você absurdo, acha não. que o Sheik Não, sabe Abdullah por quê? vai chegar lá? O Casinho, eu acordei hoje, eu sonhei com o Não, Casinho. mas Pascoal, Eu sonhei com o Casinho, eu vou contratar o Casinho. Não, Pascoal, eu não é. acho que o Casinho é o cara que vai resolver Não, meus Pascoal, problemas sabe por quê? de centroavante. Ele tem... Jesus Não, amado. vem cá, outros jogadores do nível do Casim Jesus, já jogaram e jogam nos Emirados, jogam no Catar. Te dou vários exemplos aqui. O Carille falou que ele quer ser campeão, ele vai sair daqui pra ser Tá campeão bom, lá. tá bom, mas não é nenhum absurdo. E Você outra já coisa, começa com o Casim, já E começa com outra essa ideia de coisa, Casim. não, Esse e aqui outra vai coisa. o Marquinho Gabriel. Vai onde? Não, cara? Marquinhos Gabriel jogou lá. E teve Pode sucesso falar, lá. todos esses não caras, é absurdo, todos cara. esses Não é caras lá absurdo vão isso, fazer não. chover. Claro, Só os caras de não sabem chover. andar lá, pô. Você sabe chover? E outra coisa, ô Pascoal, você vende o currículo dele. Sabe como é que você vende o Casim? O cara participou. Não tem mais. Jogou na Premier League. Não, o cara jogou Você na tá de Premier League. brincadeira. O cara Vocês jogou a estão de Eurocopa brincadeira. pela Não. Turquia. Ele jogou a Eurocopa em 2008, pra quem não sabe. Eu não Estava na acredito. seleção turca. Pasmem, mas estava na seleção turca de 2008. Jogou no Feyenoord da Holanda. Ele tem inúmeros clubes no currículo que para tem essa empresário experiência que de faz Arábia, isso faz diferença. E você Ô, acha? Pascoal, o Gilson Luiz fala aqui, bem já, legal, né? Bem já. Pergunta ao senhor OP. Muito obrigado. Se é verdade que o Corinthians está tentando empréstimo do Evander do Vasco. E para não deixar, chupa Flavinho. E para não deixar passar, chupa Flavinho. O Evander foi afastado, aí junto com o Wellington, com o Paulão. E mais um do Vasco. Rafael Galhardo. Por causa da foto? É, os da foto.
Eles estão afastados. Tem mais um aí que eu não lembro qual que é. O Félix, não é o Félix lá, o... Gabriel Félix. Gabriel Félix. O Corinthians, O goleiro. O Corinthians quer o Evander? Ó, mano, Benja, eu não sei dessa situação, mas eu posso procurar saber. Porque o Evander é um jogador que interessou ao São Paulo, naquela probabilidade de troca com o Diego Souza, e pode ser mais um meia que, se o Corinthians perder o Rodriguinho, que a gente está comentando nesse caso aqui, pode ser um jogador que seja o substituto para ele. Pode ser uma ideia que o torcedor esteja dando, mas o Corinthians ainda não tenha feito nenhum tipo de contato. Mas como o Corinthians tem muita proximidade com o Carlos Leite, o presidente do Corinthians tem proximidade com o Carlos Leite, se ele for jogador, o Carlos Leite pode facilitar. Uma pergunta, Pascoal, para você e o Benjamin, que também tem proximidade com o jogador. Como assim? O Jô é um cara que está insatisfeito no futebol japonês. Está na reserva lá. É um cara que pode estar voltando por empréstimo para o futebol Não, brasileiro. é mais só fácil pro ele ir pra Corinthians. Arábia pra jogar lá com o Carille. Não, senhor Mani, porque o Jô também é um cara que já está realizado financeiramente. Deu uma machadada boa. Ele foi pro Japão porque era uma situação que não dava para não ir. O time japonês pagou 10 milhões de euros aí para contratar o Jô. E você viu que Pascoal, o Roberto falou na entrevista, esse caminhão de dinheiro não vai ter nunca mais na vida. não só pro Corinthians, porque o Corinthians hoje é um time que não tá investindo pesado numa contratação como essa do Jô. O Jô não vem para ganhar pouco. Mas o Jô poderia estar voltando pro futebol brasileiro por empréstimo para qualquer time aqui? Tem essa possibilidade? Não tem essa informação. Não tem. E o contrato dele lá é ótimo. Ou seja, por Não, mais foi que esteja na empréstimo. reserva... Não acho que 5 meses, 6 meses depois dele ter Os japoneses liberam o jogador. Não acho que 6 meses depois dele ter ido pro Japão que ele voltaria. O time dele lá fez uma proposta para levar o Corinthians lá. Esse Evander é bom jogador? Eu acho ele bom jogador, mas o pessoal do Vasco, especialmente o torcedor, reclama muito da malemolência dele em campo. Da Malemolência é o sonolência. seguinte, malemolência não é gingado, é outra coisa. Malemolência é preguiça, apatia. Então, a torcida do Vasco reclama da malemolência do Evander em campo. Que acho que ele tem que ser mais Eu sempre vibrante. usei malemolência com outro... Eu sei, mas malemolência. Tem também. Malemolência de tem, já. Pode ser. Isso aí é picareta. É igual o cara que o pessoal fala, isso aí é voluntarioso. Gente, voluntarioso é egoísta. Com todo o respeito, o Jô não está na reserva lá. O Jô nos Precisa vir mais bem informado pro Jô nos programa. últimos 2 jogos jogou os 90 minutos. Mas pega aí a o jogo trajetória anterior, dele. não. Pega a muito minutagem dele. mais jogos como titular do que reserva. Muito mais jogos como titular como reserva. Liga aí pro Jô. Muito mais jogos. Tá Desculpa, insatisfeito lá, manda um zap e outra, pra ele ele. tem 18 jogos e 7 gols. Uma Você média queria até que falar, aceitável ô pro João, Messi. vem aqui pra nós. Você queria falar. Não, o Corinthians Era hoje isso que eu queria talvez seja falar. um time que seja o alvo. O João Pascoal, fez porque 18 o jogos Corinthians não lá. vai Vou investir contar essa grana. como titular quantos, ó. Inclusive no último jogo fez gol. Foi a derrota do Nagoya pro Cachorro, são 3-2. você tá Mas talvez ele esteja. Não, talvez ele Essa esteja campanha. insatisfeito. Pera aí. Eu falei que ele tá insatisfeito no Japão. O Pascoal falou que ele tava no banco. Teve um banco, Os dois precisam vir mais bem informado. Não. O fato dele estar Gente, insatisfeito de no Japão 18 pode ser jogos, que ele 13 seja titular. titular. Tem nada a Cinco no ver. banco, ué. 13 Tem nada a ver, mano. Não, Cinco 18 no banco. jogos, 13 Não, titular. peraí, eu faço encanho. O fato dele estar jogando como titular, o termo que eu utilizei foi o Jô está insatisfeito Como é que você no Japão. sabe disso aí? Que ele tá Eu recebi insatisfeito. informação. Ele não tá feliz lá. O cara ganhando 10 milhões de euros. Ele ia falar, você queria falar, ô João, faz um gol pra nós, vem pra nós. Eu acho que é mais fácil falar. É mais fácil falar que o time tá em má seu fase. Jordão é o pai do Jô. Seu Jordão nos assiste todos os dias. Todo dia o seu Jordão assiste a gente. Provavelmente ele está assistindo, ele vai me mandar daqui a pouco aí, se ele lembrar aí, ele manda um WhatsApp para mim. Eu não tenho essa informação. Não acredito que 6 meses depois de ir pro Japão ele Também acho volte. muito pouco tempo. O japonês também não libera um jogador assim. Outra coisa, ele tem uma Só se for vivência tragédia. internacional. Ele já morou fora do E Brasil. o Jô não é aquele cara Pode que tá de pegar a saco cheio, mala. né? Quem falou? Não, ele pode estar. Não, Você pode ou você quer? você sabe a história, Então, conta tem pra que gente. chegar e falar assim, ó, Conta a olha, história pra gente, se eu você acho sabe que alguma o Jô coisa. tá de saco cheio e quer voltar. Não, você Aí falou, a ele gente já dá morou informação. fora. Ele já morou A fora. justificativa é que o Nagoya está numa draga danada. Então, não cara, ganha tá de 8 saco cheio. jogos, 5 derrotas e 3 empates. Mas ele é titular e ele tem um desempenho aceitável. São 7 gols em 18 jogos. Fala assim, mano, ó. Eu quero que ele volte. Aí, pô. Não, mas ô Pascoal, não seria nem pro time que supostamente vocês insinuam que eu torço. Por exemplo, ele cairia bem no Santos. O Santos está precisando Cairia. do centroavante, porque estão dizendo que o Santos Cairia. poderia abrir o Gabriel, voltar de novo a jogar com o Gabriel aberto, e o jogo cairia bem no Imagina, Santos. você monta lá Gabriel, Jô e Sacha. Ou Gabriel, Jô e Bruno Henrique. Vai tá ataque. Então Vai vamos ver o tá seguinte, vamos passar agora os próximos minutos defendendo a contratação do jogo pelo Santos. Poderia. Eu acho que poderia. O Jô e o Palmeiras.